25 de fevereiro de 2008, os caçadores de OVNIs chegaram a Stephenville, no Texas, para investigar um possível avistamento em massa de OVNIs. Isso foi o que encontraram. O que é isso? Em dezembro de 2007, houve 2 relatos de OVNIs no Texas. Eu estou com medo. As meninas gritavam, algumas choravam. Em um mês, o número de avistamentos subiu para mais de 200 e o enxame começou a ir para o sul. Parece um bando de pássaros, espero que não seja. Este vídeo inédito pode conter provas de uma infestação de OVNIs nesta pequena cidade. Talvez seja o fim da civilização que conhecemos. Com depoimentos de policiais, Parece estar girando. evidências inéditas em fotografia e vídeo Não sei como explicar. e testemunhas oculares surpreendentes, a equipe investiga a maior e mais recente história americana de avistamento de OVNIs. Os moradores teriam descoberto um segredo militar? Não posso responder a nada disso. Ou estariam presenciando algo muito mais insondável? O que está havendo aqui? Este é o caso número 08199, Invasão do Texas. Caçadores de OVNIs. Stephenville, no Texas, é uma cidadezinha calma, com 16 mil habitantes, localizada a 112 quilômetros a sudoeste de Fort Worth. É conhecida como líder em produção de laticínios e se proclama a capital mundial dos vaqueiros. Mas, em 10 de janeiro de 2008, ela chegou às manchetes dos jornais de todo o país devido ao avistamento em massa de OVNIs que continuou por várias semanas. 2 objetos grandes, vermelhos e brilhantes. Não fazia som, era silencioso. Contei talvez umas 10, 12, 14 luzes. Começa um frenesi na mídia. Dúzias de pessoas assustadas por um grande objeto silencioso com luzes vermelhas brilhantes, voando baixo e rápido, contam sua história à imprensa local e nacional. A notícia correu o mundo pela Associated Press, emissoras de TV a cabo e pela maioria dos jornais e estações de TV locais e nacionais. Desde então, muitos texanos prestam mais atenção ao que está nos céus. Eu tenho que enfatizar que é uma investigação em andamento. Aconteceu no mês passado, ainda é bem recente. E só de falar com alguns moradores, percebe-se que alguma coisa aconteceu aqui. O piloto Steve Allen e seus amigos teriam visto um OVNI em 8 de janeiro, um objeto que teria luzes, 1,5 km de comprimento e 800 metros de altura. O policial Leroy Gayton descreve o objeto como uma luz vermelha e branca brilhante que se movia muito rápido. O que era esse objeto anormal? Autoridades do governo primeiro disseram que não havia aeronaves militares ali na noite de 8 de janeiro. Logo depois, uma reviravolta. Os militares dão uma segunda declaração dizendo que, na verdade, 10 F-16 haviam sido lançados para treinamento. Os moradores acham que há algo estranho. Era silencioso. Sem som. Não ouvi som nenhum. Não fez nenhum barulho. Como vários caças militares podem não produzir som algum? Era algum tipo de objeto incomum. Tivemos vários relatos de contato visual. O que temos de fazer é encontrar essas pessoas. Cada uma delas é uma peça no quebra-cabeça que pode nos ajudar a montar um quadro que possamos entender. Em 25 de fevereiro de 2008, a equipe muda sua base para diante do tribunal de Stephenville. Vamos pôr o quadro naquela parede ali e podemos pôr os mapas aqui em cima. Eles abrem a porta a quem puder dar informações sobre o caso. Bem, senhores, estamos oficialmente operando. Agora estamos instalados, temos as coisas de que precisamos, temos mapas da região. Estamos em alerta total na caça aos OVNIs.
O primeiro passo é falar com as testemunhas. Se pudermos estabelecer a geometria dos contatos, e se for corroborada por elas, podemos triangular as posições. Não precisamos saber só o lugar e o ambiente. Precisamos saber com o que estamos lidando. O tamanho, as cores. A descrição do objeto, certo? Também é uma área fortemente militar, então os militares tinham aviões no ar nas noites em questão? Há uma série de questões específicas que a equipe quer abordar para resolver este mistério. Por que aqui? Por que no Texas? Por que aqui? Faltam 28 minutos para as 9 horas. Pamela, estamos no estúdio com o pessoal do Caçadores de OVNIs. Bom dia, rapazes. Bom dia. A equipe chama todas as testemunhas do enxame de OVNIs na cidade através da rádio 98.5 KCUB. Nós gostaríamos de convidar todos a irem até a nossa base. Estamos procurando mais evidências, qualquer tipo de foto ou filmagem, qualquer coisa mais tangível. E não demora muito. Alô, aqui é Ted Aqui é o Acorf. Jeffrey Tomlinson. Sou do Caçadores de OVNIs e da revista UFO. O avistamento foi na noite de 8 de janeiro, é isso? A equipe reúne o máximo possível de informações através de vários telefonemas, Que outras pessoas também descreveram. entrevistas pessoais Então vi um objeto. Quando ele chegou mais perto, percebi que não tinha asas. e relatos da mídia. Surpreendentemente, várias testemunhas desta tradicional cidade sulista apresentaram seus relatos. Não somos um bando de aficionados por alienígenas ou qualquer coisa do tipo. Por isso é surpreendente que vários cidadãos de destaque revelem este avistamento. 26 de fevereiro de 2008, 13 horas e 12 minutos, sede no Texas. A equipe recebe a ligação de um sargento do município de Erath que testemunhou o suposto OVNI. Ele fala por telefone, pois não quer ser visto. A equipe verificou sua identidade. Localizamos algo brilhante no céu a noroeste da rodovia. Olhei para ele à distância, era brilhante. Parecia girar e mudar de cor. Sargento, há alguma chance do objeto ser um avião ou então um helicóptero? Em minha percepção, eu diria que não. É óbvio que está acontecendo alguma coisa. Temos relatos de uma nave enorme de 1,5 km de comprimento e 800 metros de largura. Relatos de objetos menores que as pessoas juram não ser aviões. Essas pessoas conhecem aviões. A descrição, hora e local do avistamento varia de pessoa a pessoa. Será o caso de um único objeto ou de vários deles? Que tipo de evidência real, física, nós temos? Mas há uma testemunha que pode fornecer mais que um depoimento. 26 de fevereiro de 2008, 16h45, casa de David Caron. Eu e meu neto voltávamos para casa. Fomos alugar filmes uma noite e passamos por esta rua, vindo nesta direção. Meu neto disse ter visto um relâmpago. David Caron, ex-petroleiro e mecânico local, foi alertado pelo neto sobre algo nos céus às 21 horas em 19 de janeiro. Você viu o objeto? O que chamou sua atenção quando o viu? Ah! A luz. Uhum. Parecia um relâmpago. Sei, bem parecido com um relâmpago. Eu não vi relâmpago, não do meu lado. Nunca tinha visto essas luzes antes? Eu fui entrar pra falar com meu pai. Daí meu avô saiu e filmou. Eu entrei em casa, peguei a câmera e comecei a filmar. Caron pegou uma câmera com zoom óptico de 32 vezes e filmou a luz brilhante em movimento por 14 minutos. Eu estava bem aqui. Peguei a câmera, pus a correia aqui e apoiei contra a trave. Estava na direção sudoeste. Aonde ali? É. Entre as árvores? Sim, estava na direção de Seldon. Seldon é onde os objetos foram vistos primeiro? Tinha a forma redonda e tinha luzes brilhantes. Parecia ter fitas saindo dele. Como assim fitas? Quer dizer faixas de luz? É, luzes brilhantes, luzes de cores diferentes. E sabe, algumas das luzes eram vistas a olho nu. De que cor era a luz do objeto? Vermelha, azul, verde, todas as cores. Então o objeto em si mudava de cor? Sim, mudava. Caron descreve o objeto como multicolorido, silencioso e com padrões de luzes em fitas.
E quanto à sugestão de serem F-16? Nunca vi um F-16 fazer isso. Não pareceu um F-16 para você? Não. Já viu um? Nada disso. Também sei como é um F-16 passando pelo céu. Entendo. Dá para ouvir. Pelo que sabe, não era um avião. Não era um avião. Helicóptero? Nem helicóptero. Balão? Com certeza não. Certamente, houve um evento que fez as pessoas pensarem estar vendo algo paranormal. Pela primeira vez, Caron cede a filmagem que fez à equipe, esperando que descubram o que ocorreu naquela noite. Com certeza havia alguma coisa naquela fita. Seria esta a primeira evidência documentada do evento Stephenville? Pessoal, temos uma coisa incrível para vocês. Este vídeo nunca foi mostrado ao público. Não é só o vislumbre de um objeto. Tinha mais de 14 minutos de filme. E quando a equipe o analisa... Não sei explicar isso. Alguma coisa está acontecendo. Descobre evidências perturbadoras. Estou convencido. Não eram aviões ou helicópteros. Tenho 52 anos e nunca vi nada parecido. Tinha alguma coisa ali, mas não dava para ver. Notei que, depois que os pássaros batiam naquilo, caíam ao chão em espiral. Em janeiro de 2008, vários moradores de Stephenville, no Texas, e de áreas próximas, relataram avistar naves estranhas e brilhantes, talvez extraterrestres. Corri para casa, peguei a câmera e comecei a filmar o objeto. 26 de fevereiro de 2008, sede no Texas. Pessoal, temos algo incrível para vocês. Uma filmagem fantástica. Jeff, pode colocar o filme no vídeo? Já vou colocar. Pela primeira vez, a equipe estuda imagens gravadas em um dos avistamentos ocorridos em 19 de janeiro de 2008. Ken Cherry, diretor estadual da MUFON, a rede mútua de OVNIs, se une à equipe. David Caron começa a gravar uma luz brilhante à distância, às 20 horas e 45 minutos, com uma câmera digital que ele estabilizou prendendo a uma trave. Estou em frente à casa dele. Na verdade, está apontando entre a linha das árvores e um poste telefônico. Usando o zoom óptico da câmera, que aumenta 32 vezes, ele filma o que pensa ser um OVNI. O objeto tem forma de serpentina ou produz padrões de fitas. Parece bem borrado ou fora de foco. É um tipo de filmagem noturna. É por isso que ela está um pouquinho tremida. Como o contato ocorreu à noite, Caron usa uma câmera especial para capturar imagens com pouca luz. Ele disse que viu a olho nu antes de usar a câmera. Por isso, ele entrou em casa e pegou a câmera. Ele disse que foi isso que realmente viu, talvez não tão nítido. Exatamente. Mas ele viu fitas de luz saindo do objeto a olho nu. Então, isso me diz que ele viu alguma coisa, sim. A luz exibe outra característica inexplicável. Parece mesmo multicolorida. A coisa mais curiosa, para mim, é que o objeto parece mudar para todas as cores do espectro. Eu não sei explicar isso. Já viu alguma vez esse tipo de formato? O que é o objeto? Essa imagem é resultado de erro de filmagem? Ou Caron teria mesmo filmado um OVNI? Bom, a gente pode tentar reproduzir esse efeito e ver se conseguimos alguma coisa parecida. Vamos lá. Tá legal. A universidade tem um bom tamanho. Nós vamos ter que procurar o Dr. Ted Actworth e o produtor de experimentos John Tyndall vão à Universidade Estadual de Tarleton para ver se é possível recriar a suposta imagem dos OVNIs. Para mim parece que há muita vibração manual e isso faz parecer um OVNI. Eu quero criar um experimento para ver se nós podemos imitar o tremor da mão e depois recriar o efeito que temos no filme. Certo. Enquanto isso, Pat e Bill revelam nova reviravolta na investigação. Não se trata de um avistamento em janeiro, é um aglomerado de avistamentos em uma área pouco populosa. Muitas pessoas acreditam que este caso trata do avistamento. A mídia local afirma que os avistamentos começaram em 8 de janeiro, mas Ken achou evidências antagônicas. A história começou em dezembro de 2007.
A MUFON geralmente recebe 20 relatos de OVNIs do Texas por mês, mas esse número logo foi ultrapassado só pelos relatos desta cidade. Na primeira semana de dezembro, houve 2. Na semana seguinte, na mesma área, tivemos 4. Na terceira semana, 7 relatos. Tivemos mais 5. A essa altura, percebemos ter um avistamento em massa significativo. Alguns afirmam que o surto de relatos na área de Stephenville veio de pessoas sugestionadas a ver luzes nos céus imediatamente após a onda de reportagens na mídia que começou em 10 de janeiro. Mas há um problema. A MUFON começou a receber os relatos um mês antes. Isso foi na época do Natal, quando geralmente nossos sistemas ficam ociosos. Houve avistamentos o tempo todo, desde dezembro de 2007 até o pico em janeiro deste ano. Agora, o enxame de avistamentos está mudando para Houston, um pouco mais ao sul. Segundo os últimos relatórios da MUFON, as visões de OVNIs começaram em cidades do município de Irad, mas com o tempo, as visões passaram a ser mais ao sul. 20 de janeiro em San Antônio, um OVNI em forma de charuto. 26 de janeiro em San Antônio, um disco voador. 29 de janeiro em Katy, um triângulo estranho. 2 de fevereiro em Houston, uma esfera brilhante. Os episódios, por fim, diminuíram perto de Houston em fevereiro de 2008, mas ainda há relatos sendo colhidos para esta investigação. É quase como um bando de pássaros. Espero que não seja, mas é isso que parece. O que era o objeto ou objetos que vários moradores testemunharam e que David Caron filmou? 26 de fevereiro de 2008, 16h59, Universidade Estadual de Tarleton. Sim, é tudo o que nós precisamos. Usando a câmera de Caron, Ted tenta recriar a imagem. Eles prendem a base da câmera a uma broca giratória que a move da esquerda para a direita, imitando o movimento da mão. Caron diz ter feito uma imagem firme segurando a câmera contra uma trave. Mas um tremor da câmera produziria o efeito de fita visto no vídeo? Preparamos a câmera. Temos uma fonte pontual no horizonte. A câmera grava uma luz do outro lado da sala, representando o suposto OVNI que Caron gravou. Há algumas semelhanças entre a câmera trêmula filmando uma luz fixa e a imagem do OVNI de Caron. Claramente está em uma dimensão. Nós sabemos que é horizontal. Mas agora, imagine isso em 2 dimensões na mão. Acho que veríamos mais ou menos o que há no filme. O efeito de fita, para mim, diz que a câmera estava em modo noturno e com exposição mais longa por quadro. Nós só o replicamos. A imagem teste ainda não é exatamente igual. Caron crê ter filmado um único ponto de luz que mudava de cor. Mas é possível que uma estrela ou um avião à distância produzisse tal efeito? A imagem tem todas as cores se mesclando. Se você combinar vermelho, verde e branco, vai chegar perto disso. John Tyndall adiciona luzes vermelhas e verdes, como as de asas e caudas de aviões, e repete o experimento. É uma mistura de cores que se acharia em um avião. Vermelho, verde e branco. Pegamos essas cores e juntamos. Eu acho que ficou bem parecido. Estamos usando as mesmas luzes de um avião com técnica semelhante. Para mim, isso significa avião. A câmera grava traços de luzes multicoloridas. Novamente, é semelhante, mas não igual ao vídeo de OVNI, em que as luzes parecem se mesclar. Eu não posso dizer com certeza absoluta o que era esse ponto de luz. Mas eu tenho a forte sensação de que era uma aeronave terrestre a grande distância, com uma câmera amadora introduzindo erros que a fizeram parecer mais interessante do que era. Eu adoraria ter a visão de mais alguém. As pessoas veem todo tipo de coisa aqui. Isso é fato científico. Então, algo está acontecendo. Esperamos conseguir mais evidências. Olá, pessoal. Estamos investigando a onda de discos voadores em Stephenville. Procuramos moradores daqui que tenham tido contato ou tenham evidências para nos contar a respeito. Outra testemunha traz um filme para a equipe. E ele é bem diferente do de Caron.
Começou em novembro de 2007. Maddie Galvez mora em 60 mil metros quadrados de terra em Brownwood, no Texas, que abriga um rebanho de gado. Mas em novembro, ela notou que alguns animais desapareciam aos poucos. Eu perdi animais, patos e galinhas. Acordávamos de manhã e achávamos os bicos flutuando na água e nada mais. Poderia ser um predador ou um cão selvagem. Para pegar o culpado em flagrante, ela montou uma pequena câmera noturna. Mas em 21 de novembro, ela gravou algo inesperado. Fui lá e comecei a gravação a 1h41 da manhã. E gravei um raio de luz. Era um raio perfeito. Uma luz branca, brilhante, apontada para baixo. Você viu isso a olho nu? Não. Tô vendo. A câmera grava uma luz por 4 minutos. É inexplicável. O misterioso raio de luz tem formato de cone, talvez do comprimento de um carro. E, surpreendentemente, ele não parece tocar o chão. Holofotes não fazem isso, a menos que haja algo elevado no chão que interrompa a luz. As pessoas geralmente relatam raios de luz truncados descendo de OVNIs. Já ouvi isso inúmeras vezes. Desde que surgiram testemunhas dizendo ter visto OVNIs, há referências frequentes a raios de luz. Tem algo muito estranho. E pouco antes de começarem os relatos de OVNIs em massa em Stephenville, Maddie Galvez presencia isto. Algo chocante está acontecendo e mantendo a cidade em alerta. Há um raio de luz vindo de lá. A luz misteriosa vista por Maddie Galvez talvez tenha sido vista por outros. As meninas gritavam. Centenas de avistamentos de OVNIs varreram a pequena área de Erath, no Texas. Uns 200 avistamentos num período de 3 meses. E ele decolou. Tem um centro muito brilhante. E a vizinhança se agita com a atividade paranormal. Eu vi um raio de luz. Uma testemunha diz ter o vídeo de um raio de luz que atingiu seu quintal, mas não tocava o chão. Lá está, ali em cima. Eu estou aberto a possibilidades de alguns desses raios estarem aqui por uma razão que não podemos entender. Talvez eles estejam nos observando. Precisamos ver o que podemos confirmar com outros relatos, certo, Pat? Basicamente, quem viu algo naquele ponto do espaço. Vamos fazer isso. Bill encontra uma mulher de 45 anos que também crê ter visto um OVNI emitindo o mesmo raio de luz suspeito. Devido a seu trabalho, ela quer permanecer anônima. Em 19 de janeiro, como eu disse, eram um pouco mais de 10 horas. Quando chegamos a um semáforo, vimos um objeto que estava acima das árvores. Enquanto dirigia, ela e 3 adolescentes que estavam no carro viram luzes brilhantes nos céus. As luzes andavam em movimento circular. Quer dizer, eram enormes. Nós seguimos o objeto e o vimos ir bem devagar. Começamos a entrar por aqui. Foi quando ele começou a andar um pouco mais rápido e saiu voando. Era algo assim como formas ovais. Eram luzes enormes, seguindo em movimento circular. Ela viu o objeto na noite de 19 de janeiro, horas depois de David Caron fazer este vídeo. Há uma ligação. O avistamento de OVNI relatado ocorreu a quase 5 quilômetros da residência de Caron, mas, aos olhos desta testemunha, ele emitia um raio de luz igual ao descrito por Maddie Galvez a 84 quilômetros de distância. Tinha um tipo de raio de luz descendo dali. O raio chegou ao chão? Não chegou. Não viu luz no chão? Não. 2 testemunhas. Uma nos mostra um vídeo, a outra vê o objeto, mas ambas veem a mesma coisa. O cone de luz parava e não chegava ao chão. Havia algo ali. Segundo os militares, havia algo ali, mas não era extraterrestre. Em 14 de janeiro,
4 dias após a mídia relatar o suposto avistamento do OVNI, o Major Carl Lewis, porta-voz da base da reserva de Fort Worth, disse que não havia F-16 na área na noite de 8 de janeiro. 10 dias depois, em 24 de janeiro, o exército americano mudou a história. Alega ter havido um erro no relatório de treinamento aéreo militar. Na verdade, havia 10 F-16 do Esquadrão 457 na área, das 18 às 20 horas. Eu não sei por que haveria 10 F-16 na mesma área e à mesma hora. Isso é muito estranho. Mesmo se 10 F-16 estivessem no ar em 8 de janeiro, como isso explica os avistamentos de OVNIs semanas antes e depois? Todos remontam a 8 de janeiro. Conheço mais pessoas que o viram mais de uma noite. Então acha que o exército está escondendo algo? Ah, sim. Sim, o exército está escondendo alguma coisa. O que seria necessário para tirar 10 F-16 da base da reserva? Só o major no comando tinha poder para liberar os aviões, o combustível, tripulação de terra e todas as pessoas envolvidas. Isso por si só já é incomum. Então, todas essas coisas indicam que uma situação excepcional pôs esses jatos no ar. É possível que os jatos tivessem sido enviados às pressas porque algo incomum fora visto no espaço aéreo. Desde o caso Roswell, em 1947, houve vários eventos aqui que o governo tenta abafar, mas a verdade aparecerá. Ted e Jeff, usando mapas aéreos do exército, investigam a área em torno das bases militares. Eu estou curioso. Como acharemos pistas de treinamento militar? O melhor a fazer como civis é achar uma área de operações militares. Os avistamentos de OVNIs em Stephenville ocorreram entre o aeroporto municipal Clark Field, o aeroporto internacional Dallas-Fort Worth e a estação naval e aérea da base da reserva de Fort Worth. Estou vendo uma coisa aqui. Uma área de operações militares. Stephenville fica a 19 quilômetros a noroeste da área de operações militares de Brownwood, onde voos civis e comerciais são proibidos. Do mesmo modo, não são permitidas aeronaves militares fora desta zona. Foi bem perto dessa área militar aqui. Certo. Houve vários avistamentos em Dublin, além de Stephenville. E esse aqui é numa área totalmente restrita. 97 quilômetros a sudoeste fica o rancho presidencial em Crawford, um espaço aéreo altamente restrito. Me diz uma coisa, Ted, você acha possível que esses aviões militares estivessem em algum tipo de exercício, mas saíssem da área de operação militar? É muito improvável, muito improvável. É possível que jatos militares voando fora de seu espaço aéreo sejam a causa dos avistamentos. Pat Uskert tenta conseguir uma declaração dos oficiais da base aérea e naval de Fort Worth. Alô? Eu sou do History Channel. Você poderia me dizer com quem é que eu poderia falar sobre recentes eventos de OVNI em Stephenville? Eu não posso responder. Há algum modo de entrar em contato com o Major Carl Lewis? Eu não tenho ideia do comando em que ele está. Seria possível entrar em contato com alguém do Esquadrão de Caça 457? Olha, eu não estou vendo o Esquadrão de Caça 457. Ou os oficiais não estão disponíveis para comentar, ou se recusam a responder. Temos de achar pelo menos 3 avistamentos independentes. Para determinar se aviões militares estão sendo confundidos com OVNIs, a equipe deve calcular a rota e localização dos OVNIs relatados. Se a gente puder reunir pelo menos 3 relatos de testemunhas oculares de um único avistamento, nós podemos tentar triangular o que viram e onde viram. Se os 3 se confirmarem quanto à posição, isso nos daria uma pista sobre a localização em relação às operações aeronáuticas padrão. Você entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. A equipe tenta achar 3 ou mais indivíduos cujas histórias tenham a mesma descrição, lugar e hora do evento para definir cientificamente a localização exata da nave misteriosa. Se o ponto central da localização não coincidir com as rotas conhecidas de voos militares, a cidade de Stephenville pode não ter sido visitada por F-16, mas por algo diferente. Há uma ao vivo.
Estou assustada. Talvez seja o fim da civilização que conhecemos. A equipe tenta achar o local exato do avistamento de 8 de janeiro, o dia com o maior número de relatos de OVNIs. Peguei minha arma, olhei para cima e vi as luzes se movendo. Os avistamentos seriam jatos militares mal identificados, aviões civis ou algo mais? Os objetos não eram identificáveis, nunca vi algo parecido. A equipe precisa de ao menos 3 indivíduos que tenham visto o mesmo objeto à mesma hora para triangular a posição do suposto OVNI. Uma pessoa pode ajudar a determinar o que havia nos céus naquela noite. E aí, Ted, o que acha que vamos conseguir dele? Eu acho que nós vamos conseguir boas coordenadas e uma linha de visão do avistamento do OVNI. Bill Hensley viu de sua varanda uma luz brilhante e misteriosa se movendo devagar, quase flutuando. Eu vi uma luz muito brilhante. Estava se movendo, mas não ouvi som. Há 2 aberturas nas árvores ali. Foi num daqueles pontos. Você diz bem aqui? Sim. Estou lendo 81 graus. Por quanto tempo ficou lá, hein? Cerca de 15 minutos, mas nunca mais voltou. Sei. Nunca mais vi. Ele realmente pensa ter visto uma coisa incomum. Não sabe o que é, mas temos os dados quantitativos que esperávamos obter e precisamos de ao menos mais 2 assim para triangular a posição. A 800 metros de Bill Hensley mora James Hughes, um técnico aposentado da Força Aérea. Ele diz ter visto um objeto desconhecido com descrição semelhante na mesma data e hora. Vi algo, a coisa mais vermelha que já vi nos céus. Havia mais 2, eu nunca vi nada parecido. Hughes relatou ter visto 2 globos vermelhos brilhantes viajando de noroeste a sudoeste. Deviam estar a 450 metros de altura. Certo. Com o testemunho do James, nós temos um bom ponto de partida. Nós temos de confrontá-lo com várias perspectivas, vários relatos de testemunhas oculares. Com 2 locais já definidos, a equipe usa a base de dados da MUFON para achar a última localização necessária. A testemunha não quis ser filmada, mas relata ter visto o objeto de seu carro na Interestadual 67. Durante a investigação, Bill e Pat descobriram uma novidade no caso. Parece haver uma longa história de OVNIs infestando esta cidadezinha. Bom, eu vejo o que chamo de anomalias no espaço há algum tempo. Talvez desde 63, 64. Geralmente, as testemunhas de OVNIs ficam estigmatizadas. Um morador que deseja ficar anônimo alega ver OVNIs em forma de charuto em Stephenville há décadas. O objeto parecia uma bola de futebol americano. Era muito brilhante e tinha muitas luzes. Passou voando bem rápido. OVNIs em forma de charuto são os avistamentos mais comuns de objetos supostamente extraterrestres. Um dos primeiros relatos foi em 1951 no Monte Kilimanjaro, na África. Outro objeto semelhante aparece em 1981, flutuando sobre Denison, no Texas. 25 de maio de 1995. O capitão Eugene Tollison, do voo 564 da American West, chama o controle de tráfego aéreo para relatar um charuto voador anônimo sobre Bovina, no Texas. Tinha forma de charuto. É um OVNI. E agora, eles são vistos em Stephenville. Tinha formato oval. Você está me dizendo que o fenômeno tem acontecido aqui por algum tempo? É, isso mesmo. Há quanto tempo se avistam OVNIs nesta área? 28 de fevereiro de 2008, 15 horas e 41 minutos. Há um microfilme de 1987 aqui, sabia? Outra possibilidade é que esses avistamentos sejam ligados a outros já relatados. É este. Aqui está o artigo. A aeronave misteriosa vista na parte noroeste do município. 17 de abril de 1897, Stephenville, no Texas. 6 anos antes do voo do primeiro avião, uma nave em forma de charuto foi vista no norte do Texas. Moradores de Denton e Aurora descreveram o objeto como uma aeronave. Foi um avistamento em massa, como o de agora. Ficou por lá 15 minutos e seguiu para o norte. Certo. A aeronave teria circundado a praça da cidade de Aurora e batido num moinho de vento.
Algumas pessoas descreviam veículos fantásticos nos céus que não existiam naquela época. Não podia ser um balão, pois ainda não existiam. Os alemães só inventaram um balão no ano de 1900. 2 dias depois, o Dallas Morning News publicou que a única coisa a sobreviver à queda foi uma nota escrita em hieróglifos indecifráveis e o corpo carbonizado do piloto que não parecia humano. Fale um pouco sobre o incidente aéreo de 1897. A equipe encontra a historiadora local Sarah Kennedy, que estuda esse fenômeno de mais de um século. Houve vários incidentes no município de Herat. Em 12 de junho de 1891, uma bola de algodão brilhante ficou suspensa a 90 metros do chão. Aqui está um de 1996 e até um dos anos 70. Algo em forma de charuto com luzes vermelhas enormes. Quer dizer, então, que nós temos documentação de atividades que ocorreram há mais de 100 anos. Claro, e acontece desde que as pessoas olharam para as estrelas. O que há em Stephenville, Dublin e Herat que atrai toda essa atividade? O que está acontecendo aqui? A razão do fenômeno OVNI, longamente documentado no Texas, continua um mistério. Os avistamentos podem ser de mais de uma nave. Ainda há chances de ao menos um dos episódios de Stephenville ser de um voo militar. A equipe volta às 3 testemunhas oculares com depoimentos compatíveis. Todo mundo pronto? Usando o relato das testemunhas, a equipe faz um experimento nunca antes tentado. É o primeiro experimento em escala geográfica natural de um avistamento de OVNI. O que significará se 3 pessoas viram a mesma coisa no mesmo lugar à mesma hora? A resposta pode ser tão assustadora quanto os próprios OVNIs. Não era um ponto no horizonte no infinito, estava bem acima da cidade. Desde 20 de dezembro de 2007, mais de 200 avistamentos de OVNIs foram relatados no município de Herat e o aglomerado estaria se movendo para o sul. A investigação deixou a equipe com mais perguntas que respostas. O que era o objeto? Por que aqui? E por que agora? Sem saber o que ele é, a equipe tenta descobrir ao menos onde estava. A mídia e inúmeras testemunhas relatam ter visto OVNIs em diversos lugares e horários, mas a equipe só está interessada em 3 relatos relativos a 8 de janeiro, entre 20 e 21 horas. Este experimento que estamos fazendo é muito empolgante. Pelo que eu sei, é a primeira triangulação em escala geográfica do avistamento de um OVNI. Se as 3 linhas de visão das testemunhas se cruzarem, a equipe poderá definir cientificamente onde o objeto desconhecido se encontrava. O local ficará sobre uma área de operações militares? Imagens de radar mostrarão uma nave lá? O povo da cidade estará confundindo jatos militares que saíram do espaço aéreo restrito? Uma coisa é certa: havia algo nos céus. Eu vou dar a volta e aí sim dizer a posição certa em relação a este lugar. A equipe está no Parque Municipal de Stephenville, perto do aeroporto. Em experiências comuns de triangulação, alguém fica na posição exata da testemunha e projeta um laser para criar uma linha de visão e determinar onde se cruzam. Mas como é contra o regulamento da Aeronáutica Federal apontar para cima raios laser poderosos, a equipe deve recalcular o experimento para que ele caiba em uma área menor. Basicamente, estamos transpondo as coordenadas para esta nova área, onde podemos fazer a demonstração. Vamos posicionar você, depois você e eu vou ficar no terceiro ponto. Todos vão ficar com rádios e em posição, prontos para o balão, tá bom? Assim que estiver tudo pronto, liguem os lasers e vamos ver se interagem. Vamos ver se eles se cruzam. Com o apoio do Corpo de Bombeiros da cidade e de vários espectadores, a equipe toma posição no parque. Certo. Estas são as coordenadas de GPS, latitude e longitude. Bem ali. Tudo bem. Esta aqui é a sua direção. Lembre-se da sua direção. Entendi.
Jeff e eu vamos até a posição dele. Eu vou posicioná-lo lá e vou até o terceiro. Estamos todos com rádios. Na hora certa, vamos disparar os lasers. Estarei aqui. Aqui temos um balão meteorológico de 2,5 metros. Quando posicionarmos o balão onde a testemunha diz ter visto o OVNI, eles vão direcionar os lasers para o balão. E aí vamos ter a confirmação de que lá, tomara, é onde o OVNI estava. Tudo certo, John. Estou em posição. Me avise quando puder disparar o laser. Certo, Jeff. Dispare o laser. Certo, aqui é o Ted experimentando o laser. Mantenha o laser. Mantenha-o aí. Mantenha-o firme. Certo, John. Temos as 3 coordenadas. Suba o balão e veja se nos cruzamos. Isso parece ser um OVNI. Parece bom. Certo, os 3 estão aí? A equipe triangula o objeto com sucesso. Eles descobrem que em 8 de janeiro, às 20 horas, um objeto não identificado estava a cerca de 3 quilômetros a leste de Stephenville, perto do aeroporto municipal Clark Field. Ele flutuava a uma altitude de 300 metros. Não há área de operações militares neste raio. A fronteira com Brownwood fica a 14 quilômetros a sudoeste. De acordo com dados recentes da aeronáutica, nenhum avião conhecido, militar ou comercial, estava na área do OVNI naquela noite. Isso me intriga bastante. Afinal, o que há em Stephenville? O que inúmeras testemunhas alegam pode ser confirmado cientificamente, mas o objeto era extraterrestre? A única coisa que me ocorre para descrevê-los são OVNIs. Não tenho ideia do que seja. Pensei que era um F-16 voando em formação, mas acontece que não ouvi som nenhum. O estranho disso é que, depois que o objeto desapareceu, meus cães ficaram morrendo de medo. Eu nunca vi meu lobo agir assim. Nós pudemos definir a localização do objeto e a hora em que ele foi visto. Isso permitiu nos concentrar no X da questão do episódio em Stephenville. Sua pesquisa mostrou e o experimento também mostrou que sim, houve algo que as pessoas viram. Não é um mito, não é uma fraude, não é um engodo, não é invenção. Esse objeto existe. Mas seria uma nave espacial extraterrestre? Não podemos provar isso. Em tempos de forte segurança nacional, o que estaria flutuando sobre um aeroporto além de um avião? O que era a esfera brilhante que James Hughes testemunhou? Ou o raio de luz visto por outros? Algo ocorreu em Stephenville que alarmou diversos moradores. O vereador da cidade, Mark Murphy, relata um boato que se espalhou pela cidade. Um contato meu no exército me disse que talvez estejam desenvolvendo alguma aeronave invisível. Eles têm um aparelho que desvia a luz do tamanho de um soldado. O único modo de rastreá-lo é com laser. É possível que esses cidadãos tenham visto uma aeronave militar secreta? Ou o governo estaria escondendo algo mais assustador? Imagine se, por alguma razão, fossem alienígenas do espaço. Haveria tumulto nas ruas, talvez o fim da civilização que nós conhecemos. Não estamos maduros como sociedade para lidar com isso. Embora a equipe da revista UFO tenha voltado para casa, a investigação da invasão do Texas em 2008 continua. Moradores de Corpus Christi, uma cidade 560 quilômetros ao sul de Stephenville, relatam ter visto um objeto do outro mundo. 21 de março de 2008. Um morador de Aransas Pass, perto de Corpus Christi, liga para a equipe. Alô? Eu fiquei sabendo que vocês estiveram em Stephenville. Eu vi um possível OVNI nos céus, soltando faíscas. Foi impressionante. Bom, liguem pra mim.